Graça e paz, Gileaditas, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui inaugurando esse nosso espaço para EBD Digital. Tendo em vista essa pandemia que tem assolado o mundo, nós estamos aqui inaugurando esse formato de EBD, tendo em vista que não podemos ter aglomerações de pessoas, pois tivemos a recomendação do Ministério da Saúde para evitar a aglomeração de pessoas. Então, estamos aqui inaugurando isso. Foi uma direção que o Senhor nos deu para que nós não parássemos o trabalho, para que nós não parássemos a obra. E a lição de hoje é a penúltima lição desse semestre, cujo título é Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 2, no versículo 52, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Vamos aqui a leitura em classe. O texto se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52. Quero avisar para os irmãos que essa lição nós iremos fazer apenas um resumo, entendeu? Porque nós estamos aqui fazendo um piloto. Que Deus nos abençoe para que nós possamos prosseguir com esse projeto, porque a obra do Senhor não pode parar. Conto com a ajuda e com a compreensão de todos, amém? Vamos lá para a introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, e focamos hoje na encarnação do Filho de Deus como Filho do homem, apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já no início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina bíblica. Agora nós vamos para o primeiro tópico, cujo título é Jesus, o verdadeiro Deus. O subtópico, primeiro subtópico, é o seguinte: a sua eternidade com o Pai. Mas antes vamos à introdução dele. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Subtópico 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é Pai da própria eternidade. Sabemos que unigênito é único, e aqui é o unigênito de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Aí você pergunta, irmão Joseph, nós não somos filhos de Deus? Sim, irmãos, nós somos filhos de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, nós temos que estar em Cristo. Só através dele que nós somos chamados filhos de Deus. Só através de Jesus Cristo que nós somos chamados de filhos de Deus. E nós, quando estamos pregando, estamos levando a mensagem, a gente pergunta se as pessoas querem aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nisso tem uma grande verdade, porque para que o Senhor Jesus venha a ser o nosso Salvador, antes ele tem que ser o nosso Senhor.
Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Ele tem que ser o dono das nossas vidas. Então aqui o unigênito de Deus, ele está claramente associado à nossa salvação. Jesus é o primeiro Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nós seremos filhos de Deus se estivermos em Cristo. Fora dele não tem como ser filhos de Deus. Vamos ler um texto muito interessante que se encontra em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Veio para o que era seu, mas não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crer no seu nome. Então aqui está a resposta. Em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, lhe foi dado, olha só que maravilha, nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, e o somos. Glória a Deus por isso. Amém? Tendo em vista que nós não somos ainda filhos de Deus se não estivermos em Cristo Jesus, nós temos um texto para falar um pouco sobre isso, que se encontra em Marcos capítulo 16, do versículo 15, que diz o seguinte: é a grande comissão de Jesus, que ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, o ser humano é uma criatura. Ele só passa a ser filho de Deus quando ele aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é imprescindível para que nós possamos adentrar ao reino de Deus. Sem Jesus, não existe como nós nos salvarmos. Outra hora que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só em Jesus nós encontramos salvação, e só em Jesus nós seremos e somos filhos de Deus. Amém? Seguindo aqui ainda no primeiro subtópico, o comentarista diz que antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. É interessante aqui quando o comentarista fala que antes da sua encarnação ele estava com o Pai, que criou todas as coisas, porque a gente faz um paralelo aqui nessa referência que ele colocou de João capítulo 1, do versículo 3, onde diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele faz uma ligação, que é uma ligação maravilhosa, que é de João capítulo 1, do versículo 3. Nós voltamos lá para Gênesis, capítulo 1, do capítulo da criação. Lá também nós vemos o Senhor Jesus participando de tudo. O Senhor Jesus participou da criação do mundo. O Senhor Jesus esteve presente em toda a parte da criação. Então, ele é parte fundamental da criação. E não só isso, ele não apenas não surgiu aqui na terra quando veio para cá para o mundo, mas ele fez a terra, ele fez o mundo, ele é Senhor, ele é o Verbo que estava com Deus, ele é Deus. Tudo foi feito através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Senhor Jesus é de fundamental importância para a criação do universo, para a criação do ser humano. Ele é Deus, e ele é maravilhoso em todas as coisas em nossas vidas. Agora vamos iniciar o nosso segundo subtópico, cujo título é seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque tendo todo o poder nos céus e na terra, acha-se em suas mãos.
coisa linda, porque todo poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que Jesus, como Filho de Deus, ele tinha todos os atributos de Deus. Ele era onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder em suas mãos. Mas aqui logo no começo desse subtópico tem uma coisa muito interessante, que ele nos deu a vida. Glória a Deus por isso. Nós temos vida porque o Senhor deu a sua vida por nós. Aqui no início diz o seguinte: Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Meu irmão, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Jesus tem vida para dar para você. Eu sei que isso é a ministração de um EBD, mas eu quero falar para você que Jesus, ele pode mudar a tua história. Jesus, ele pode mudar a sua vida. Você possa estar pensando que é o fim, mas Jesus está falando, é apenas o começo. Eu estou chegando. E quando ele chega, meu filho, minha querida, quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Onde tem morte, ele traz a vida. Ele traz uma vida, não uma vida qualquer, mas ele traz uma vida abundante. Então esses atributos estavam em Cristo, mesmo ele estando aqui. Mesmo ele estando aqui na terra, vivendo como homem, esses atributos não foram retirados deles. Não foram retirados deles de maneira alguma. Há alguma linha teológica que diz que apenas um desses atributos ele não exercia, que era a onipresença. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo devido ao seu corpo físico. Mas ele não poderia estar presente. Porém, com a sua onisciência, ele sabia de tudo que estava acontecendo em todos os lugares, sem precisar estar lá. Então, Jesus é completo, ele é maravilhoso. E aqui nós vamos para o terceiro subtópico, que diz o seguinte: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Olha só que coisa linda. O Senhor Jesus veio para a terra, ele largou a sua glória, mas não largou a sua divindade. Ele não deixou de ser divino. E todos esses atributos que estavam com ele, ele continuou usando. Só que o que nos deixa feliz, nos deixa alegre, é que Jesus, ele completou todo o seu chamado. E todas as vezes que ele utilizava desse poder, dessa divindade, ele nunca usou para o seu bem próprio. Ele sempre utilizou para ajudar os pobres, para ajudar os carentes, para ajudar aqueles que estavam doentes. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 12, diz o seguinte: que em verdade eu vos digo, que se pedires qualquer coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só que coisa linda. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essa. Que coisa linda, porque eu vou para o meu Pai, e tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então tudo que ele fez aqui na terra, ele fez pensando em glorificar ao Pai. Tudo que ele fez aqui na terra, ele nunca fez para o seu bem próprio, ele sempre fez para os outros. E até a glória
daquilo que ele fazia para os outros, ele não trazia para si. Ele sempre direcionava ao Pai. Que nós vamos entender isso também. Que todas as vezes que nós formos canais de bênção, todas as vezes que nós formos usados por Deus, todas as vezes que nós formos boca de Deus aqui na terra, lembre-se que o nome que tem que ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. Amém? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, cujo título é Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e nascimento do Filho de Deus não pegaria Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Primeiro subtópico: Jesus no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. O Senhor Jesus, ele vem atuando desde a eternidade. Ele é o Verbo, ele é o Logos de Deus. Ele esteve presente em todas as partes da criação. A Bíblia mesmo diz que tudo o que existe, tudo que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja só, pare para pensar em todas as maravilhas que existem no mundo. As maravilhas da natureza, do espaço sideral. Tudo, nos mínimos detalhes, tem a mão do Senhor Jesus ali, confeccionando. Tem a mão do Senhor Jesus na criação. É lindo quando nós conseguimos enxergar Jesus em todas as partes da Bíblia. É lindo quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e toda leitura que a gente olha, a gente vê Jesus. A gente vê Jesus. Se a gente parar para pensar e olhar para a natureza, contemplar toda a criação, ela está cheia de evidências que mostram que o Senhor Jesus tem uma parte significativa na criação daquilo. Não apenas uma parte significativa, ele os criou. Que maravilha, que poder maravilhoso. Muitos acham que Jesus estava inativo antes de vir aqui para a terra, que ele estava ao lado do Pai e apenas ao lado do Pai. Mas não, o Senhor Jesus estava trabalhando com ele. Lá em Gênesis a gente já vê na criação, a gente já vê. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Só que ali a Santíssima Trindade estava trabalhando. Estava trabalhando o Pai, o Filho que é Jesus e o Espírito Santo. Estavam numa sinergia trabalhando na criação. Que coisa linda saber que nada aqui aconteceu por acaso, que nada aqui foi feito por acaso, que nada surgiu de um acidente. Mas não, tudo foi elaborado, tudo foi pensado pela mente prodigiosa de Jesus Cristo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Nós somos felizados, nós somos pessoas abençoadas em poder desfrutar de toda a criação que o Pai fez junto com seu Filho. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, que até esse momento que nós estamos aqui, aprendendo um pouco de sua palavra, está na mente de Deus, foi gerado no coração de Deus para que nós vivêssemos isso hoje. Amém? Agora vamos para o segundo subtópico do tópico 2, cujo título é Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça.
Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Aqui nós vemos o comentarista colocando que Jesus é falado sobre Jesus em todos os livros do Antigo Testamento. Se você procurar, você vai encontrar alguma referência acerca de Jesus Cristo. Ele vem falando também que Jesus ele está ligado às duas principais alianças, a aliança abraâmica e a aliança davídica, que são as principais alianças bíblicas. E ele vem falando que os profetas falavam sobre o Senhor Jesus. E nós temos o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que é esse profeta que veio falando sobre Jesus, que o menino nasceu, um filho nos deu, falando sobre o príncipe da paz, falando sobre Jesus, várias referências sobre Jesus. E que o que é lindo é que nós temos essas menções de Jesus nas profecias do Antigo Testamento, e no primeiro livro do Novo Testamento, embora não seja o mais velho, mas está colocado como primeiro. Por quê? Porque Mateus ele veio falando para os judeus, e ele veio tentando mostrar que todas as profecias que os profetas falaram no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós encontramos 5 referências ele falando diretamente sobre o profeta messiânico, sobre o profeta Isaías. Eu vou falar as referências aqui para que você possa ler em casa, para você entender que o profeta Isaías, tudo que o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus, se cumpriu. E todas as vezes que se cumpria aquilo que o profeta Isaías falou sobre Jesus, o Mateus ele colocava lá. Isso fora para confirmar aquilo que fora dito pelo profeta Isaías. Isso aconteceu para se confirmar o que fora dito pelo profeta Isaías. Em 5 oportunidades no livro de Mateus você encontra isso. Eu vou falar as referências para vocês agora. Mateus, capítulo 4, versículo 14. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Mateus, capítulo 12, versículo 17. Mateus, capítulo 13, versículo 14. E Mateus, capítulo 15, versículo 7. Em todos esses você encontra o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, falando acerca disso, de que Jesus era o Messias, Jesus era o prometido para a nação de Israel. E mesmo assim eles não conseguiram entender. Mas graças a Deus que todas as vezes que o Senhor Jesus bateu na nossa porta, nós atendemos ao chamado deles e abrimos o nosso coração para ele entrar e fazer morada dentro de nós. Então, meu querido, a gente entende que o Senhor Jesus ele foi falado sobre todo o Antigo Testamento, todas as profecias, desde a primeira profecia, onde se encontra lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando fala que e por inimizade entre a mulher e a serpente, tua semente é a dela. A serpente, ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça. Ali está falando sobre Jesus Cristo, que irá triunfar, que triunfou. Jesus triunfante, vencendo o pecado, vencendo o mal e nos dando a vida. Nos dando a vida. Sabe como é que ele nos deu a vida? Entregando a própria vida dele na cruz. Seja grato, porque o preço foi muito alto que ele pagou por nós. Amém. Agora vamos para o subtópico 3, cujo título é o seguinte: Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou a profunda tristeza.
A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito ao pecado original, quer ao experimental. Por que Jesus não estava sujeito ao pecado original? Por que isso? A Bíblia diz, vamos procurar a Bíblia? A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 também. Vamos procurar. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Agora eu quero que você venha aqui comigo e abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Que coisa interessante, né? Vamos parar um pouco para pensar. Por que todos nós tínhamos o pecado original e o Senhor Jesus não tem o pecado original? Por que será isso? Aqui nesses textos que nós lemos, nós encontramos a resposta. É o seguinte: todo homem, quando nasce, ele nasce da semente do homem. Todo homem nasce da semente do homem. Jesus, ele não nasceu da semente do homem. Jesus, ele nasceu apenas de Maria. Não teve a participação de um homem na concepção de Jesus. Não teve. Então, por que Jesus não estava sujeito ao pecado original? Porque todo homem nesse mundo, ele nasce da semente do homem. Já Jesus não, ele nasceu da semente da mulher. E é muito interessante, porque Jesus, como homem, ele não teve pai. Jesus foi concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Ele não nasceu com o pecado original, como também não experimentou o pecado. Olha só, pecado original e pecado experimental. Jesus, ele nasceu sem pecado, sem o pecado original. Porém, ele nasceu sem o pecado e também não provou o pecado durante a sua vida. Por isso que ele é perfeito, por isso que ele é santo, por isso que não existe o outro igual a ele. Ele veio aqui na terra, ele sofreu. Nós vimos aqui nos versículos que nós acabamos de ler, que ele nasceu da mesma maneira que a gente, num parto normal, saiu de dentro de uma mulher. Ele se desenvolveu dentro de um ventre de uma mulher. Apenas a sua concepção que foi diferente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas teve alguém que carregou ele na barriga, que foi a Maria. E o parto também, o parto como qualquer outro parto. Ela sentiu dor, quando ele saiu ele chorou também. Quase todas as crianças choram, nós podemos imaginar isso. E em sua vida aqui, ele teve todos os desejos que a gente tem. Qual é a diferença dele para nós? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus era um homem, quando esteve aqui, que não provou o pecado. Ele nasceu sem aquela mancha que o ser humano nasce do pecado original. Mas também o pecado experimental, que é aquele que você experimenta, ele não passou por isso. Por isso o sacrifício dele foi perfeito. Por isso que ele foi entregue como um cordeiro sem mácula, sem mancha alguma, perfeito. O sacrifício perfeito que nos trouxe a salvação e o acesso à eternidade na glória. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor Jesus. Agora vamos para o quarto subtópico, cujo título é: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas, pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas, de excelente qualidade. Aqui o comentarista vem falando que o Senhor Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E ele fala aqui que Deus levantou 3 povos para que preparasse esse tempo para que Jesus voltasse, para que Jesus viesse, aliás. E ele vem falando de 3 povos aqui. Quais são esses povos? Os judeus, através de suas sinagogas espalhadas pelas nações. Os gregos, devido à sua filosofia, o seu conhecimento natural e o seu idioma principalmente. E Roma, pelas suas leis e suas estradas, formidáveis para aquela época. A gente pode parar e pensar, mas umas coisas que não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Tudo tem um sentido. O Senhor Jesus não veio naquele tempo à toa. Ele veio porque os gentios estavam prontos para receber a palavra também. Não podemos esquecer dos gentios. E interessante que os judeus com suas sinagogas, espalhadas por todas as nações. Ou seja, tem base para chegar ao Evangelho. Tem gente nas sinagogas. Tem corações que vão ser alcançados pela palavra do Senhor. E lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos ler Paulo e vamos ver o apóstolo Paulo adentrando em várias sinagogas espalhadas pelo mundo. E pregando quem? Pregando o amor do Senhor Jesus. E como é que ele chegava lá? Porque se não tivesse as estradas, tudo tem uma ligação, gente. Tudo, não é nada à toa. As estradas, as boas estradas facilitavam o trajeto, adiantavam as viagens e fazia ligação entre as cidades. Então, até no termo de logística, o tempo era perfeito para a pregação do Evangelho. Até para isso era perfeito. Então, Jesus, a gente está aqui, não vamos perder muito tempo, porque é um resumo da aula. Essa aula aqui daria para a gente passar o dia inteiro falando sobre ela. Então, eu quero sair daqui porque ainda tem bastante tópicos, e senão a aula vai ficar umas 2 horas, amém, irmãos? Vamos lá, vamos para o próximo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne também é filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus em todas as coisas o mais perfeito dos homens. O Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Olha só que coisa linda. Ele cresceu debaixo da lei de Moisés e de Roma. E ele cresceu melhor do que todo mundo em tudo, em todo conhecimento, em todas as coisas. E existe uma harmonia perfeita diante de Deus e dos homens. Naquele versículo-chave que nós lemos no começo, que diz que ele ia crescer em graça e sabedoria, ele ia crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui nós vemos que ele iniciou, ele cresceu, foi aprendendo e ele se preparou para o seu ministério. Isso é uma coisa interessante que eu quero falar para você. O Senhor Jesus, ele se preparou para o ministério durante 30 anos. 30 anos se preparando para o ministério, que durou 3 anos e meio. Não queime etapas. Não queira fazer as coisas da sua maneira.
Não queira avançar o tempo. Não queira agarrar aquilo que ainda não está nas suas mãos. Espere o tempo certo. Espere em Deus. Porque quando chegar o tempo de Deus, quando chegar o tempo de Deus na sua vida, as coisas vão acontecer da forma com a qual Deus quer que aconteça. Não queime etapas. Não seja negligente. Não queira ser o que você ainda não é. Não queira abraçar aquilo que você ainda não tem estatura para suportar. O Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus, nós estamos falando de qualquer um. Estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele passou 30 anos passando por todas as etapas. Quando nós vamos estudar o contexto histórico judaico, nós vamos entender o porquê dos 30 anos. Então existe toda uma significância, todo um significado. Porque como nós lemos aqui no início desse tópico, ele nasceu debaixo da lei de Moisés e da lei de Roma. Então um dos requisitos para que ele fosse um sacerdote era a idade. E a idade de 30 anos ele começou o ministério. Amém? Não queime etapas, pelo amor de Deus. Espero o melhor de Deus na sua vida, porque certamente ele virá. Para o terceiro e último tópico, cujo título é Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos outros, dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Lembra quando eu falei que o Senhor Jesus nunca usou seus atributos divinos para o seu bem próprio? Aqui está a resposta. Ele foi homem, ele não foi tentado, ele não transformou pedra em pão para saciar a sua fome. Também não fez brotar água da rocha para saciar a sua sede. Todas as provações que ele tinha que passar, ele passou. E passou com louvor. E quando o comentarista diz aqui que ele nunca fez nada em sua vontade própria, todo milagre que ele realizou foi em favor dos outros. Olha só que coisa linda. E daqueles que os procuravam. Você está precisando de um milagre na sua vida, meu irmão? Minha irmã? Procura o Senhor Jesus, que Ele é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Ele tem poder para transformar essa situação adversa que você está vivendo em uma coisa maravilhosa. Se você quiser alguém especialista nessa palavra transformação, chegue-se a Jesus. Chegue-se aos pés do Senhor Jesus. E aqui, por que ele fazia isso? Por que ele não fazia nada para ele? Aquele texto que eu falei para vocês nos tópicos anteriores, que se encontra em João, vamos ler aqui? Pegue sua Bíblia e leia também. João capítulo 14. João 14, versículo 12. Vamos ler juntos? Olha só. Na verdade, ou em verdade, depende da tradução, vos digo que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo o que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só. Tudo para a glória de Deus. Era isso que Jesus fazia. Tudo que ele fazia era para honrar o seu Pai. Tudo que ele fazia era para glorificar o santo nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui.
Agora, tudo que nós fazemos é para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. A sua vida, a minha vida, ela tem que ser para o louvor do Senhor Jesus. O que é que você tem feito? Como é que está a sua vida? Quando você faz algo na sua vida, no seu dia a dia, está honrando, está louvando o nome do Senhor Jesus? Ele está olhando e está ficando feliz com as suas atitudes. Ele está feliz com aquilo que você faz? Se você, pensando agora, diz, sim, irmão Joseph, Jesus está feliz com o que eu tenho feito. Meus parabéns, continue assim. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas se você está falando, irmão Joseph, não, o Senhor Jesus não está feliz. Eu não estou glorificando o nome do Senhor com as coisas que eu tenho feito. Existe um tempo. Esse tempo é hoje. Lembra de onde tu caíste. Se arrepende e volta a fazer as primeiras obras. Volta, que o Pai está de braços abertos esperando por você. Mas antes de voltar, lembre-se de uma coisa: arrependa-se primeiro. Amém? Glória a Deus e louvo a Deus por sua vida. Vamos para o próximo tópico. Segundo tópico, cujo título é Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente remidos. Aqui tem um ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte, sobre o cenário em que Adão se encontrava e o cenário em que Jesus se encontrava. Aqui diz que Adão fracassou no Éden, porém Jesus triunfou no deserto. Se a gente for olhar com nossos olhos naturais, onde é que tem a maior chance de triunfar? Num lugar de sofrimento ou num lugar bom? Porque Adão estava no Éden. E o Éden era um lugar de delícias. Era um lugar onde não tinha falta de absolutamente nada. E ali ele não resistiu. Porém Jesus, ele resistiu estando no deserto. E ele resistiu também estando no Calvário. O que é que nós aprendemos com isso? Que não é o meu ambiente, não é o ambiente onde você se encontra que vai dizer quem você é, que vai falar a sua índole, que vai falar o seu caráter. Não é o lugar, porque nós não somos camaleões, nós não nos adaptamos a todos os lugares. Eu sou cristão porque eu estou dentro da igreja com cristãos, mas se eu estiver fora da igreja com pessoas que não são da igreja, eu também não serei da igreja. Não é assim. Não é o ambiente que determina quem você é o que você tem dentro de você. Nós temos casos de pessoas que se afastam da igreja, que se afastam do Senhor Jesus, porque começaram a frequentar um outro ambiente. Vamos lembrar de Daniel. Daniel foi levado de sua casa, Daniel foi tirado de sua cultura, Daniel foi tirado de todos os ritos e cerimoniais do judaísmo. Mas ele, mesmo estando distante de sua casa, mesmo vivendo numa nação que adorava outros deuses, mesmo sendo inserido em outra cultura, o exterior não modificou nada no interior de Daniel. Ele, mesmo estando num lugar que não adorava a Deus, ele adorava a Deus. Não importa se o lugar não adora a Deus, o que importa é que você adora a Deus. Não importa se o lugar que você está, não existe nada elevado a Deus. Leva o teu espírito a Deus. O lugar onde você está não pode falar quem você é. O lugar que você está
não tem o poder de modificar a sua estrutura interior. Você é de Deus. O Espírito Santo habita em você. Você tem o poder dado por Deus para vencer todas as tribulações e todas as adversidades. Se o lugar onde você está não exalta ao Senhor Jesus, exalte você ao Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele foi para o deserto, ele foi tentado. Mas mesmo em meio à tentação, ele tendo o poder para fazer aquilo que Satanás falava com ele, ele não fez. Porque não é a nossa vontade que tem que ser feita, sempre é a vontade do Pai. E quando nós entendemos isso, quando nós tiramos algo de nós e abrimos espaço para o Senhor Jesus entrar em nossas vidas, não é uma troca, é uma substituição. Não é uma troca, não é uma barganha. É você abrir espaço dentro de você. É você tirar coisas de dentro de você que não te edificam em nada, que não te ajudam em nada. Quando você está tirando isso de dentro de você, começa a sobrar espaço para Deus entrar dentro de você, para o Espírito Santo entrar dentro de você, para que você consiga viver coisas novas na sua vida, vinda dos altos céus. É isso o que o Senhor quer para a sua vida. Nunca, de maneira alguma, desde que o ambiente determine quem você é, desde que você seja modificado pelo ambiente. A palavra mesmo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, tomar forma desse mundo, mas devemos fazer o quê? Transformar, renovarmos com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus no momento que você está ouvindo essa palavra, porque ele vai fazer você alcançar coisas grandes e firmes em Deus. Amém?